Olá, aqui é o Eduardo e seja bem-vindo a mais uma aula do treinamento Redbox para fundos imobiliários. E nesta aula você vai aprender o que é a renda mínima garantida e a amortização das cotas de um FII. Um dos assuntos que mais causa confusão nos investidores iniciantes em FIIs é o conceito da renda mínima garantida, ou apenas RMG. A RMG é uma renda mínima fixa garantida aos cotistas por um determinado período. Vamos estudar a RMG através do exemplo do FII SDI Logística Rio, dono do Centro Logístico Multimodal Duque de Caxias. Quando este fundo foi lançado, prometia no seu prospecto uma rentabilidade de 9% ao ano, de forma equivalente a 0,75 ao mês, durante 24 meses. Veja só o trecho do prospecto que diz isso. Como as cotas foram distribuídas ao público, inicialmente por um preço de R$ 100, então a RMG é de 0,75% vezes 100, o que equivale a 0,75 centavos ao mês. Veja só o histórico de distribuição do fundo. Entre janeiro de 2013 e novembro de 2014, trecho em vermelho, podemos ver que a renda é estável em 0,75 centavos, correspondendo ao período de RMG. Agora, vamos dar uma olhada em um outro gráfico retirado do relatório gerencial. Neste gráfico, o resultado real do fundo são os rendimentos que o fundo efetivamente recebeu através dos seus empreendimentos. Neste caso, um galpão logístico. Já a curva em azul de distribuição é o quanto o fundo efetivamente distribuiu aos seus cotistas. Agora note que interessante. Após o período da RMG, as distribuições do fundo foram em linha com o resultado real auferido. Mas durante o período da RMG, o fundo distribuiu aos cotistas mais do que o seu próprio resultado. E aí você pode estar se perguntando, Eduardo, de onde está vindo a diferença? E a resposta é do bolso dos cotistas. Mas como assim? É muito simples. O fundo, ao ser lançado, já embute no preço da cota essa renda mínima garantida. É como aquelas promoções de carros que prometem isenção do IPVA no primeiro ano. Já está tudo incluído no preço. No nosso exemplo, o FII SDI Logística Rio chamou esse excesso de prêmio de locação, que totalizou o valor de mais de 6 milhões. É daqui que viria a diferença para pagar os cotistas, no caso do resultado real ser inferior ao da renda mínima garantida. Fazendo uma conta simples, dividindo o prêmio de locação pelo número de cotas emitidas, o excesso seria de R$ 4,35. Ou seja, se o FII não oferecesse a RMG, a cota, ao invés de custar R$ 100 na emissão, passaria a custar R$ 95,65. No caso da RMG, o cotista está pagando essa diferença ao fundo à vista e recebendo a prazo. Resumindo, não existe almoço grátis. O dinheiro sai do seu próprio bolso. Bem, agora quero comentar um outro aspecto da renda mínima garantida. Na verdade, essa renda não é 100% livre de riscos. Lembre-se que o risco de calote ainda existe. No nosso exemplo do fundo SDI Logística Rio, se o prêmio de locação fosse totalmente utilizado antes de 24 meses, isso é, se os resultados operacionais tivessem sido muito ruins, então a RMG poderia não ter sido paga em alguns meses. Uma outra situação é a seguinte:
Em FIIs de desenvolvimento, por exemplo, a incorporadora que desenvolve os empreendimentos para o fundo garante a RMG e, por isso, pode não ter condições de pagá-la. O administrador, contudo, nunca pode prometer rentabilidade. Por isso, é sempre uma terceira parte quem paga os cotistas e o que faltar para chegar na renda mínima garantida. Bem, agora você deve estar se perguntando por que os FIIs oferecem a RMG, se o dinheiro sai do próprio bolso do cotista. E a resposta é que é para viabilizar os fundos e fomentar o mercado imobiliário no Brasil. O brasileiro, em geral, é bastante imediatista e quer resultado rápido. Assim, os FIIs fazem essa engenharia financeira que é legalizada para garantir este retorno. Pense só, os FIIs de desenvolvimento demoram anos até os empreendimentos estarem prontos e gerando renda. Assim, quem teria paciência de esperar este tempo todo até começar a receber os rendimentos? Poucas pessoas, eu imagino. Assim, um empreendimento correria o risco de nunca sair do papel. E falando ainda da RMG, gostaria de comentar um erro que muitos iniciantes em FIIs cometem, que é o de considerar apenas a RMG na avaliação do FII. Veja só um exemplo. Este é o prédio que o FII Caixa SEDAI levantou recursos para desenvolver para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, SEDAI, do Rio de Janeiro, por um prazo de 420 dias desde o início das obras. Os cotistas do FII tinham direito ao recebimento de uma RMG de R$10 por cota. Só que, quando este período se encerrou, o empreendimento atrasou e ainda não tinha sido entregue, e demorou 5 meses até os cotistas voltarem a receber algum aluguel. Então, quem estava acostumado a receber R$10 por mês, passou a receber nada por 5 meses. Bem, a mensagem que eu quero passar com este exemplo é que você não pode escolher um FII apenas com base na renda mínima garantida, pois é temporário. Você precisa se concentrar principalmente no resultado real dos seus fundos, pois é isso que importa no longo prazo com seus investimentos em fundos imobiliários. Você sempre pode conferir o resultado real dos fundos nos relatórios dos FIIs. Se você quiser, pode esperar passar o tempo mínimo da renda mínima garantida para ter uma ideia mais clara da real capacidade de distribuição dos FIIs. Isso é o mais importante. Entendido? Ótimo! Agora vamos falar de outro tópico relacionado, que é a amortização das cotas. Bem, mas o que seria a amortização? Muito simples. A amortização é uma devolução de capital aos cotistas. Por exemplo, em FIIs com prazo determinado de duração, os administradores precisam vender, ou seja, liquidar os ativos e devolver o dinheiro aos cotistas. Já nos FIIs que arrecadam dinheiro para comprar imóveis para renda, pode ocorrer um troco na compra dos ativos que será devolvido aos cotistas. Vamos ver um exemplo do FII RB Capital Desenvolvimento Residencial 2, RBDS. Como vamos aprender mais adiante, os rendimentos e as amortizações são descontados do preço das cotas, assim como ocorre no caso do desconto de dividendos nas cotações das ações. E para os casos dos FIIs, com prazo de duração, a cota deve ir obrigatoriamente a zero,
pois os fundos precisam devolver todo o capital aos cotistas. No caso do RBDS, o prazo de duração é de 5 anos. Agora, vamos recapitular os pontos mais importantes dessa aula. A renda mínima garantida é um valor mínimo de rendimento que os cotistas têm direito durante um prazo determinado. A renda mínima garantida sai do bolso dos próprios cotistas. Se o fundo não oferecesse a RMG, então a cota teria sido distribuída por um preço menor. A renda mínima garantida é um mecanismo para fomentar os fundos imobiliários e os empreendimentos imobiliários. Não utilize a RMG como critério de seleção de FIIs. O que realmente importa na hora de escolher seus FIIs é o resultado real do fundo, que é a renda gerada através dos seus ativos. A amortização é uma devolução de capital aos cotistas e costuma ser rara em FIIs sem prazo de duração. Os rendimentos e a amortização são descontados do preço das cotas, assim como ocorre o desconto dos dividendos no preço das ações. Um abraço e até nossa próxima aula.